chegamos ao chakra laríngeo. O chakra laríngeo, os seus extremos, né, a sua frequência, né, a sua frequência é 729 Hz e 753 Hz. O que nós temos? Quando ele está exagerado, a pessoa tende a falar sem pensar, a falar demais, a falar bobagem, a falar coisas que não tem nada a ver, né? Falar por falar, ficar falando e não levar a comunicação. Então, um chakra laríngeo, né, faz a pessoa perder o controle da fala e ela começa a falar coisas que não deve. Então, isso quando ele está hiperestimulado. E quando ele está baixo estimulado, ou seja, travado, bloqueado por algum motivo, a pessoa não consegue falar. Ela fica em silêncio, ela não fala o que tem que falar. Ela pode ter problemas de gagueira, né, de ser uma pessoa com o problema de comunicação, ter algum tipo de doença, né? Ou mesmo até o ato, né? A pessoa ficar muda, né? A pessoa nascer muda. Às vezes é um mau uso do chakra laríngeo em outra vida. Contou, usou muito para destruir as vidas das pessoas, usou a palavra para falar mal da vida das pessoas, usou todo para maldizer as pessoas. Então, o mau uso do chakra laríngeo, da fala, da palavra, vai criar uma desregulagem no seu sistema imunológico. Por isso que a palavra, ela gera saúde, ela gera doença, porque ela está conectada diretamente à glândula da tireoide. E o que acontece? A glândula de tireoide praticamente é o que regula toda a saúde do seu corpo físico. Então, a pessoa que começa a falar mal da vida dos outros, falar mal da vida dos outros com muito ódio, com muita raiva, ela provavelmente vai desenvolver alguma patologia, alguma doença. Entendeu? Que pode ser câncer de laringe, câncer de pulmão, doenças no sangue, sistema imunológico, problema de pele, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Quando você começa a ativar lá o chakra cardíaco, começa a ter a capacidade de estar e sentir o ambiente, você tem que vigiar ainda mais o que você fala, porque dentro do processo de hierarquia dos chakras, cada chakra ele tem um poder fortíssimo sobre o chakra inferior. Ou seja, a palavra, o verbo, o som que criou, né, a matéria, dá forma à energia. Então, aquilo que você fala afeta diretamente o seu campo astral e o campo astral da pessoa que te ouve. Então, as palavras, elas não são somente palavras ao vento, né? Elas são palavras à energia, palavras ao vento energético, né? Elas não somente saem da boca, movem o som, o ar, e chegam ao tímpano, né? E que pelo sistema auditivo é transformado em impulsos elétricos e compreendido pelo seu sistema cerebral. Não. Ela também transmite vibrações nos campos energéticos, e esses campos energéticos da alma, ou seja, a palavra afeta diretamente o coração. Por isso que palavras ferem mais profundamente do que ações físicas às vezes, porque elas vão na alma. A agressividade física às vezes vai só no corpo físico, mas uma agressividade de palavra, ela ataca o coração. Ela ataca o seu campo energético cardíaco. Ou seja, é preciso entender e dominar. Por isso que quem está no campo de sensibilidade, ela é muito afetada pelo que as pessoas falam. Tem que tomar muito cuidado, porque se você está no chakra, está trabalhando o chakra cardíaco, suas emoções, seus sentimentos,
As palavras, o som, a música, as pessoas que você vai ouvir tem que estar em níveis mais elevados de consciência do que você, para que você não seja destruída, desfeitas, porque quem está às vezes em um nível de frequência inferior não vai medir as palavras, não vai sentir ou não vai perceber que as próprias palavras estão machucando, que as palavras, os gestos, as formas de se expressar vão te machucar, porque ela está num nível inferior, então ela faz, até usa a palavra que ela tem, o corpo que ela tem, mas ela não usa com consciência, com coerência. Ela está até afetando o próprio campo energético dela sem saber, porque ela não sente, porque a consciência dela não está perceptível ainda, ela não está integrada no campo astral, ela não subiu nesse nível de consciência. Ou seja, uma consciência no campo astral, numa consciência que atingiu o nível do chakra laríngeo, é uma pessoa que entendeu essa questão da fala, da comunicação que afeta o campo emocional. Ok? Se a pessoa chegou nesse nível, ela tá trabalhando pelo menos com esse chakra, não? Porque assim, você pode até estar naquele chakra, mas o nível de profundidade e experiência que você tem nele também pode ser muito relativo. Então, 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas podem até estar usando o mesmo chakra, mas cada uma em níveis de consciência diferentes. Em um próximo curso, talvez eu explique com mais detalhes aqui, é mais profundo. Mas o que acontece? Quanto mais experiente a pessoa for, mais domínio daquele chakra ela tem, né? Então ele é mais ativo, ele é maior, ele tem mais capacidade de processamento, ok? Então ele consegue processar mais energia, subir mais energia, elevar mais energia, baixar mais energia. Então, não somente você tem a questão do chakra estar nele, saber trabalhar com ele, mas tem o nível de potência que ele tem. Isso depende de N fatores. Depende de treinamento, carga genética, herança consciencial, disciplina, forma de utilização. Então existem N fatores que fazem com que o seu chakra seja mais eficiente ou menos eficiente do que de uma outra pessoa. Função, propósito, tem vários fatores que afetam isso, ok? Então, esse é o resumo, esse é o chakra laríngeo, ok? Existem mais coisas, mas não há necessidade de se apresentar nesse momento, nesse curso inicial. Nesse curso já um pouco mais aprofundado do que você já deve ter visto por aí. Mas nos dá a noção. Nós, como humanidade, ainda estamos longe de atingir o nível da frequência do chakra laríngeo, ok? Ainda não é o momento da humanidade. Nós vamos estar isso com daqui a alguns 1000 anos ou 2000 anos que nós vamos estar chegando nesse chakra, né? Vai ter bastante gente, um salto aqui agora daqui a pouco, mas como média da humanidade ainda não, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o chakra frontal.